Olá, gigantes! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você acessa esse canal, Academia de Gigantes, e assiste um dos nossos vídeos. Essa academia que semanalmente traz vídeos que inspiram você. Ao meu lado, a minha amiga, jornalista, sempre linda, Paula Azar. Tudo bem, Tudo Paulinha? bom, Pedro? Tudo bem. E vamos falar do Prêmio Academia de Gigantes, o prêmio dos Gigantes do Ano? Eu acho que você não deveria deixar de acessar o nosso site. Acessa lá, Academia de Gigantes, vai Na aba. na aba Gigantes do Ano e se inscreva. Vai ser legal. O Prêmio Gigantes do Ano vai premiar as maiores personalidades dos países de língua portuguesa num evento que vai acontecer em abril de 2025 em Portugal. Então, se você conhece alguém que tem uma história inspiradora, que tem uma história bacana, que é um gigante na sua área, se inscreve através do nosso site www.academiadegigantes.com.br. Prêmio Gigantes do Ano. Faz a inscrição lá, que os melhores, os maiores vão estar juntos em Portugal em Uma abril de noite 25. inesquecível. Vai ser bem bacana. Vai. E quem que é o nosso gigante de hoje, Paulinha? Bom, o gigante de hoje é o alpinista Felipe Chamusca. Ele é formado pela USP em Ciências Políticas e teve um alto cargo em uma das maiores empresas de cosmético do país. Mas achou que para chegar ao topo de onde queria, teria que mudar radicalmente. E aí ele largou tudo e foi escalar um dos maiores picos do mundo, o Everest. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, poder contar muitas histórias e ver que outras pessoas também têm um sonho de escalar os grandes picos do mundo. Queremos que você fale sobre essa sua aspiração e que você comece contando o que motivou você a deixar uma carreira promissora e estável para se dedicar a um esporte radical, o montanhismo. Como é que você virou essa chave? Essa chave, eu acho que ela começou a mudar antes de eu sair dessa empresa, há 10 anos antes. Foi no momento em que eu só jogava futebol, mas eu fui para a base do Everest, fazer uma trilha linda que fica num lugar ali chamado Vale do Combu. E naquele momento, depois de 17 dias andando com o meu guia, um Sherpa, chamado Tenzing, ele me contando as histórias da montanha, eu comecei a sonhar com escalar a montanha mais alta de cada um dos continentes. Mas espera aí, você ainda estava Ainda estava na empresa Uhum. e sempre conciliando. Nesse momento, eu só jogava futebol de segunda-feira. Esse era Era a única coisa que você fazia Era a única fora. coisa. 10 anos atrás, quando eu tinha 32 anos. E nesse momento surgiu a ideia de começar a aprender a escalar. Então, era um sonho, mas ao mesmo tempo era uma loucura, porque eu não tinha o conhecimento, mas estava muito conectado com o meu propósito, com aquilo que eu acreditava, com a minha essência. Eu, quando era pequeno, eu fazia muitas trilhas com meus pais, e isso acabou me reconectando com algo que estava dentro e talvez adormecido. E aí começou todo esse processo, então por isso que eu falo que não foi uma decisão no último ano. Essa foi uma preparação de 10 anos. E aí foi gradual, eu fui aumentando a complexidade das montanhas, aprendendo não só a parte técnica, mas física, mental. Eu comecei a praticar outros esportes como triatlon. Então foi um processo, uma jornada que eu digo. E assim que mudou a chave para te responder. Foi uma transformação. Você falou que você se reconectou com o seu propósito. Então me diz, qual é o seu propósito hoje? Hoje, passados esses 10 anos e 19 anos no mundo corporativo, eu acredito muito Faz que... quanto tempo que você saiu do mundo corporativo? Um ano. Tá. Um ano. E acabei de voltar 2 meses atrás lá do Everest. Aham. E eu acredito que meu propósito esteja muito conectado em poder levar uma mensagem de justamente que as pessoas busquem o seu propósito e busquem os seus Everests. Porque cada um tem um Everest diferente. Eu tive a sorte de poder ter esse Everest, mas eu sou muito consciente dos meus privilégios e sei que outras pessoas têm Everest até mais difíceis. Everest, às vezes, relacionados a temas de saúde ou temas complicados na vida. E hoje, o meu propósito é levar essa mensagem. Assim, levar uma mensagem de que não deixe de sonhar. Eu acho que, às vezes, a gente posterga os nossos sonhos, às vezes a gente posterga alguma mudança que a gente considera importante para as nossas vidas, mas eu aprendi na montanha que a gente não tem o dia de amanhã garantido.
Então, voltando para a sua pergunta, esse é o meu propósito, é reforçar a importância dos sonhos na vida das pessoas. Você fez um projeto para escalar os 7 cumes. Fala Isso. um pouquinho. Esse não é uma ideia única minha, não foi, vou chamar assim, não é original. Outras pessoas já o fizeram. No Brasil tem 10 pessoas que escalaram esses 7 cumes, que é a montanha mais alta de cada um dos continentes. Mas justamente é um planejamento, é um projeto, que não, você até poderia fazer em um ano, talvez com muita dedicação, com muito esforço, até com um planejamento financeiro específico para isso, mas eu consegui ir conciliando isso com a minha outra vida. Então, foi um planejamento, foi um projeto. Eu até comparo com as empresas, quando a gente faz esses planejamentos de longo prazo, eu olhei para o futuro e pensei, onde eu gostaria de estar em 10 anos em relação a essas 7 montanhas. Ainda faltam 2 para escalar, já foram 5. A mais difícil, inclusive, foi o Everest. Mas era algo que eu queria ir fazendo com calma, desfrutando do processo, aprendendo, conhecendo outras culturas, porque eu acho que uma das melhores coisas nesse processo é que uma montanha está em cada continente. Então, é uma desculpa para ir para outros países, conhecer outras pessoas. Então, eu sempre fui muito fascinado pela questão cultural. Eu, assim, desde pequeno, com 15 anos, eu fiz um intercâmbio fora e eu acho que isso me marcou muito. Então, eu sempre acabei buscando oportunidades de morar fora ou conhecer outras culturas. Eu fiquei 9 anos morando na Colômbia, enquanto estava trabalhando, e isso tenho muito marcado a cultura, mas também essa curiosidade, essa motivação por aprender coisas novas. Como é que foi você fazer essa trajetória, Felipe? Você falou que faz um ano que você saiu da empresa. Você, ainda na empresa, você já estava fazendo todo esse projeto, você já queria tirar um ano sabático, é isso? Eu sempre soube que, principalmente para o Everest, que era a montanha mais complexa de todas, e também pelo tempo, porque o Everest a gente gasta 2 meses para escalar. 2 meses. Então, isso que eu queria que você contasse. Como é que é essa trajetória entre você decidir, vou para o Everest, o que você começa a fazer? Quais são as... Ao longo desses 10 anos, eu comecei a escalar outras montanhas mais simples, onde eu ganhei muita bagagem, mas eu também sempre conciliei e fiz triatlon. Então, o triatlon é aquele esporte que a gente nada, pedala e corre, né? Para ter um pouco de fôlego. Para ter mais a parte aeróbica, muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida. Mas eu mudei muitas outras coisas. Alimentação, comecei a me dedicar a aprender sobre meditação, para preparar a mente, porque eu sabia que em momentos mais tensos na montanha isso poderia me ajudar. Então foi uma preparação muito ampla ao longo desses anos. E aí já mais recentemente, nesse último ano, eu intensifiquei toda a parte física. Então eu fiz uma travessia de bicicleta no Vietnã, no início do que eu chamo do meu ciclo de preparação. Então foram quase 4 semanas fazendo 100 km por dia de bicicleta. Uau. Indo de Hanoi até Ho Chi Minh, que foi incrível, porque também junta com essa questão cultural. Eu não conhecia o Vietnã e é um país que eu adoro, que eu passei a amar, mas já fazia parte desse plano. E aí, já me aproximando, eu fui para o Equador, escalar montanhas lá para estar próximo. A gente mora num país que a gente não tem tantas opções de montanhas com altas altitudes, mas aqui perto a gente tem o Equador, a própria Argentina com a Aconcagua. Então fui para o Equador e logo depois viajo para o Nepal, aí sim já no processo de início da escalada. Então é uma preparação ampla, mais intensificada nesse último ano, mas que não tenho dúvida que foram 10 anos para chegar nesse lugar. E acho que principalmente para o Everest, o físico ele é uma parte importante, talvez o habilitador, mas não é suficiente. Eu acho que o principal foi ali preparar a mente. E numa montanha como essa, no Nepal, eu escalei pelo lado sul. Você pode escalar pelo lado sul e pelo lado norte. E o lado sul ele tem uma bagagem espiritual muito forte, porque é uma região que está ali cheia dos Sherpas, que é essa etnia que veio do Tibete, e eles são budistas tibetanos. Então eu falo que no Everest até tive uma evolução e uma conexão espiritual,
porque eles enxergam a montanha de outra maneira em relação a gente ocidental. Eles veem a montanha como uma entidade viva, como uma deusa, eles fazem os seus rituais antes da escalada. Então, até espiritualmente, eu também me preparei para essa escalada. Hoje você pega a tua história e você inspira outras pessoas através dela, através de palestra, através dessas coisas. O que você trouxe da montanha que você leva para a vida, assim, por exemplo, até desse planejamento, tudo que você pode, que uma pessoa que está assistindo a gente que nunca vai, por exemplo, o Everest, porque não é o plano dela, mas ela pode pegar desse exemplo, ela pode pegar desse exemplo de planejamento ou de persistência, ou enfim, e levar para a vida. Como que você faz esse comparativo? Tem muitos aprendizados, tem muita correlação, seja para a empresa ou para a própria vida nossa. E aí, para contar talvez um desses exemplos, uma das coisas que ficam mais claras na montanha é que por mais que você se planeje, que você se prepare, existe sempre o imponderável. A montanha é sempre que decide se você de fato vai conseguir chegar no cume e muitas vezes até se você vai sobreviver. Porque você pode ser o melhor escalador do mundo. Se a montanha decidir te levar, ela vai levar, porque pode ter uma tempestade, pode ter uma avalanche, você pode cair numa greta, e são situações que você pode estar preparado, mas não existe escapatória. E eu aprendi que ao ser tão dependente de algo que você não tem controle, que ter uma resiliência é super importante, porque você se planeja, mas eu só tenho uma certeza, tudo vai mudar. Ao longo desses 10 anos e em cada uma das escaladas, sempre foi assim. Eu tinha um plano, mas sempre algo mudava. E na nossa vida também é assim, né? Tudo muda. A gente pode fazer os nossos planos, pode sentar lá atrás e imaginar o que a gente vai fazer daqui a um ano, mas tudo vai mudar. E por outro lado, eu sinto que não adianta a gente, nesses momentos, ficar ali reclamando ou frustrado. A gente precisa se adaptar àquela mudança, porque quem vai chegar no cume de verdade, independente de qual seja essa montanha, é quem melhor se adaptou a esse processo. Então, a resiliência, por exemplo, é um desses grandes aprendizados, mas são inúmeros. Eu estou falando muito aqui da minha experiência, mas, por exemplo, numa montanha, você nunca está sozinho. Eu não teria escalado o Everest sem a ajuda do meu Sherpa, que é quem estava ali do meu lado nos momentos mais difíceis, quem tinha o conhecimento, quem tinha escalado antes, 6 vezes antes. Sem ele, o Kandu, que era o meu Sherpa, eu não teria chegado no ponto mais alto do mundo. E na nossa vida também é assim, né? A gente não faz nada sozinho. Nas empresas, ao longo dos meus 19 anos, eu não fiz nada sozinho. Eu talvez tenha tido a sorte de trabalhar com pessoas que me apoiaram muito, mas eu também fui o Sherpa de muitas outras pessoas. Então, assim, tem inúmeros exemplos de aprendizados que você desce da montanha e isso fica dentro de você por muito tempo. Quais foram os maiores desafios, Felipe? Eu acho Você que podia contar algumas? o maior desafio vou pensar assim, físico, mas principalmente mental. Em alguns momentos nas montanhas, e aí eu vou contar mais recentemente do Everest. No Everest, você se depara ali com situações em que você vê pessoas muito próximas da morte. Eu vi pessoas, quando eu estava ali do campo 3, que você está a 7.000 metros de altura. O Everest ele tem 8.848. Quando a gente começa a subir, a gente está com máscaras de oxigênio. Acima de 8.000, inclusive, é considerado a zona da morte, porque você sem uma máscara e sem estar aclimatado, você de fato morreria em poucos minutos. E você se depara em alguns momentos com pessoas que tiveram algum problema, ou porque não estavam prontas, ou porque tiveram algum problema na máscara. Então, assim, eu vi pessoas em situação muito próximas da morte, pessoas que a gente, em outras montanhas que a gente teve que resgatar. Então, quando você me pergunta desses grandes desafios, está muito, inclusive, associado a se deparar com essas situações e ter um controle emocional para não se destabilizar e continuar com o seu propósito, continuar a escalada. Sim, em alguns casos, abrindo mão. Eu já tive casos, por exemplo, no Aconcagua, que é aqui na América do Sul,
Na descida, depois de chegar no cume, a gente teve que resgatar um rapaz. Ele estava caído. Eu, no primeiro momento, eu achei que ele tivesse morto, mas ele estava ali com sinais vitais muito baixos, estava saturando em 60%. E a gente conseguiu, depois de 10 horas, descê-lo até o campo 3. É um super desafio, né? Mas, por outro lado, eu consegui cumprir o meu objetivo nesse momento, que era chegar no cume do Aconcagua e depois resgatá-lo. E aí, no futuro, olhando para trás, o cume não era o mais importante, mas sim tudo que a gente tinha feito para conseguir resgatar todo o trajeto. Então, assim, são muitos desafios e aí cada montanha tem a sua história. E eu acho que é bacana, como foi uma evolução gradual, num primeiro momento, aquela montanha que era considerada, que hoje eu olho para trás e considero a mais fácil, era super desafiante naquele momento. Porque era o que eu conseguia fazer. Porque eu vinha de só jogar futebol de segunda-feira. Você vem numa crescente. Você vem numa crescente. E é sempre relativo, né? Assim, o que pode ser fácil para mim pode ser muito difícil para outro. Na verdade, aí você entra na minha pergunta, que é o seguinte. O que foi mais difícil? A montanha mais difícil, que é o Everest, que é esse o último que você fez, ou foi mais difícil a primeira, que é tirar a ideia do papel e colocar ela em prática? Porque uma coisa é você ter a ideia de, poxa, eu vou escalar os 7 picos e tal, não sei o quê. Outra coisa é você pôr isso em prática. O que foi mais difícil? Ou cada um teve a sua dificuldade específica? Eu acho que cada um teve a sua dificuldade específica, porque talvez no início, dar o primeiro passo era desafiador, mas eu consegui ir passo a passo me desenvolvendo. Então, eu acho que teve um processo de autodesenvolvimento em que eu fui confirmando que era possível. Porque se você me perguntasse há 10 anos atrás, depois de escalar o Kilimanjaro na África, que é a montanha mais alta da África, se eu iria conseguir escalar o Everest, naquele momento eu te falaria não, que eu não estaria pronto. E ao longo do tempo, em cada montanha trouxe uma dificuldade e uma confirmação de que sim, seria possível. Eu só fui confirmar que de fato eu estaria pronto para o Everest quando em 2022 eu fui para o Denali, que fica lá no Alasca, num glaciar lindo que você desce com o avião já com esquis abaixo, você fica 21 dias isolado. Depois dessa escalada que eu percebi que, olha, de fato eu estou pronto para tentar a montanha mais alta. Teve algum momento que você falou, nossa, não vai dar para mim, eu vou ter que voltar? Teve um momento que eu considero muito simbólico, muito emblemático agora no Everest, que a gente sai do campo 4, depois de muitos dias de escalada. O campo 4 é o dia D ali. A gente tenta acordar às 10 horas da noite, na verdade você não consegue dormir, você está ali tentando descansar, a 8.000 metros de altura, e a gente sai eu e o Candu às 10 horas da noite, e a gente escala durante 8 horas, e quando era por volta ali das 5 horas da manhã, eu estava muito cansado, sentindo que talvez eu não fosse conseguir, que por mais que eu tivesse... Como é que faz com o cilindro de ar, com tudo isso? Sabe? Porque é uma entourage, né? E é um super risco, porque você está sempre com esse pensamento de você não só... Porque, diferente até de provas de triatlo, você precisa chegar no cume, mas o cume é metade do caminho. Você tem que voltar. Você precisa voltar. Precisa voltar. Lá não existe a opção de desistir e não voltar, né? Acho que a montanha ensina isso, inclusive. E não é para dizer que você não pode desistir. Acho que outros dos aprendizados, a montanha ensina que às vezes você precisa desistir. E aprender a desistir é super importante. Vitória também. Porque senão às vezes você fica na montanha. Né? Inclusive numa montanha de 8.000 metros, como o Everest, 80% das mortes acontecem na descida. Porque você está mais relaxado, você está mais cansado. Mas voltando para essa situação em que eu achei que eu poderia desistir, era 5 horas da manhã e eu estava pendurado numa daquelas paredes de gelo, junto com o Candu. Estava muito cansado, ali com a máscara, com o tubo de oxigênio nas costas. E a gente estava ali descansando um pouco, mas pendurados, não era um platô nem nada, a gente estava, de fato, numa vertical. E eu olho para o meu lado esquerdo e tinha uma lua cheia, incrível, iluminando toda a montanha.
Eu não precisava nem acender a minha lanterna. E do lado direito, a gente já estava a 8.700 metros de altura. Eu vi um tapete de nuvens brancas e lá embaixo o sol nascendo. Nossa, imagina a imagem. E nesse momento, o que poderia ser um pensamento de desistir, que eu soube que não, que eu tinha sim as forças, e nesse momento, os 10 anos, o propósito fez todo sentido. E ali eu soube que eu ia chegar no cume. Então, assim, tiveram momentos, não só lá, mas ao longo desses 10 anos, depois desse resgate que a gente fez no Aconcagua, eu fiquei pensando, por que eu estou fazendo isso? Será que não é o momento de desistir? Não, deixa eu ficar lá trabalhando direitinho, indo de férias para a praia. Não, por que eu estou inventando isso? Mas aí eu sempre voltei para as minhas paixões, para a minha essência, para o meu propósito. E não tem como escapar muito disso. Essa é a resposta racional. Tem muito de emoções por trás que é difícil você responder o porquê você de fato faz isso, né? E como que as pessoas ao seu redor lidam com isso, cara? Assim, sua mãe, sua mulher, né? Você fala, olha, eu tô indo subir o Everest e volto daqui 3 meses. Quanto tempo que você fica fora numa subida? Essa foram 2 meses. Mas, na verdade, o processo começa até antes. Então, assim, de fato... Mas você se afasta... Você se afasta, assim, 2 meses. Uhum. E, de fato, assim, eu até brinco, né? A família, o seu núcleo mais próximo, eles precisariam dar depoimentos, porque não tenho dúvida que eles também se prepararam muito para poder me apoiar, para poder controlar as emoções. Também tiveram aprendizados ao longo desses 10 anos. Por exemplo, minha mãe e a Carol, minha esposa, muitas vezes elas nem gostam de saber no detalhe, ver aqueles filmes ou ler livros sobre expedição, porque nesses filmes, nessas expedições, o foco é sempre dado muito para as tragédias, né? E às vezes é melhor nem saber muito. Mas eu acho que o que eu sou super agradecido, seja pelos meus pais, pelas minhas 2 irmãs, meu irmão, pela Carol, pelos meus sobrinhos, eu acho que eles conseguem ver em mim esse propósito. E acho que você vira o espelho. E eles nunca tentaram me afastar disso. Ao contrário. Eles sempre... E aí, tio? E aí, quando vai ser meus pais, a Carol? Quando vai ser a próxima? Ainda faltam 2. Então, assim, nunca teve um caminho de eles colocarem dúvidas em coisas que eu pensei. Ao contrário. Então, sempre tive muito apoio. Felipe, quando você sobe uma montanha, você fica sem sinal, você não fala com família, Você sabe que até isso foi mudando ao longo dos anos. No início, até na própria trilha para a base do Everest, não tinha ali naquela época sinal de internet. Hoje em dia, você já, na base, você tem a conexão. Então, é bom porque você também consegue dar um oi. E até emocionalmente também ajuda. No Everest, você tem, depois da base, nos campos altos, você tem a opção de ter uma conexão via satélite. Eu optei por não ter, porque eu achava que emocionalmente eu estaria mais blindado se eu não estivesse exposto a essa comunicação. Então, eu ficava, de fato, 10 dias sem me comunicar. E eu falava para eles, eu tô saindo da base, daqui para cima vão ser, e é o imponderável, por volta de 10 dias, pode ser mais, pode ser menos. Se vocês não receberem nenhuma notícia, é um bom sinal. As notícias ruins voam. Chegam rápido. Então, tem isso. Mas eu acho que tem uma coisa, aproveitando sua pergunta, que é muito interessante dessa falta de conexão, é que na montanha, acho que são dos poucos momentos, quando eu estou escalando, que de fato eu estou muito presente. O tal do mindfulness, né? Porque você não tem escolha. Você não está pensando nem o que você vai comer daqui a algumas horas. Porque você precisa estar tão concentrado, porque algum erro pode ser o último. É fatal. Então, você está muito concentrado. Você está olhando aonde você pisa, você está olhando se você está clipado, onde você coloca os seus equipamentos técnicos. É muito presente. E essa presença, quando eu volto para a civilização, eu sinto que ela é quase como curadora. Ela me faz ter um momento de, quando eu estou aqui de volta, de tentar, e ao longo do tempo eu vou perdendo isso, mas de tentar estar mais presente. Quando eu converso com alguém, de estar de fato escutando, focado. A questão da meditação lá também me ajudou muito. Então, quando eu estava nos campos altos,
entre uma escalada e outra, quando a gente está ali na barraca, a menos 40 graus, tentando comer, eu tentava fazer os exercícios de meditação justamente para acalmar a mente. Então, até isso eu gosto na montanha, de não estar conectado. Eu acho que a gente tem, na nossa sociedade, esses momentos de estar tanto mobilizado por tantas questões que a gente precisa dar um descanso para a mente também. Hoje em dia as pessoas fazem até curso de mindfulness, né? Para poder se manter focado. Vai escalar que resolve tudo. Esse lance do flow, né? De você entrar em onda com aquilo e ficar exatamente... Como que você traz isso para o mundo corporativo, cara? Para quem está assistindo a gente agora, por exemplo, para uma pessoa que está em casa, como que ela pode trazer isso para o cotidiano dela? Eu acho que tem sim exercício, e eu acho que o exercício é o exercício de ser consciente. Acho que o primeiro passo é sempre se perguntar, e eu acho que se perguntar assim, no final do dia, sentar e falar, hoje, ao longo do meu dia, nas reuniões que eu tive, nas minhas interações, eu estava ali 100% focado. E ir sendo consciente, eu acho que o primeiro passo é ser consciente. E depois, eu acredito, e eu estou aprendendo ainda essa questão de meditação, de ter esses momentos de fazer, exercitar a mente, eu acho que isso ajuda muito. E não precisa ser escalado, eu acho que tem outras formas, e também não precisa ser só meditação. Eu adoro, por exemplo, correr. E eu sinto que na corrida também, não em todos os treinos de corrida, mas em alguns deles, eu sinto que eu entro nesse flow, que você deixa de pensar e a mente se acalma. Então, assim, acho que cada um pode encontrar a sua forma. Tem gente que vai fazer isso numa yoga, tem gente que vai fazer isso numa dança, mas eu incentivo muito que busquem esses momentos. Eu vejo meus sobrinhos, eu tenho 6 sobrinhos. É louco, né, ver essa geração nova, porque eles nem percebem. Numa época digital, né? E já é total. Assim, né? E para eles... Não, tio, eu tô aqui conectado. Mas eles estão vendo televisão, mas eles estão no celular, mas eles estão jogando. E é esse mundo. Mas isso no futuro e já hoje em dia tem muitos problemas associados a isso, né? Como é que dentro de uma corporação você falaria com a tua equipe para tentar levar elas para esse campo? Eu acho que são 2 campos e que eu sempre tentei muito com os meus parceiros, com as minhas equipes. Eu acredito muito que o exemplo é a única forma de gerar mudanças de comportamento. Não adianta ficar falando ali, você está focado, não está, ou você está equilibrando sua vida, o pessoal com o profissional. E aí quando eu falo do exemplo, tá numa reunião e afasta o celular, de fato tá ali conectado com a pessoa, por mais que seja difícil, até para tentar às vezes fazer reuniões mais eficientes, né? Nesse mundo corporativo nosso, a gente vive de reunião atrás de reunião, e talvez se tivesse todo mundo de fato concentrado, sem olhar o celular, a gente poderia ter resolvido aquilo em 15 minutos e não em 1 hora. Porque aí você vai ter que recuperar, porque a outra pessoa estava conectada. Então, acho que é muito do exemplo. E o mesmo para a questão de equilíbrio, né, de vida ao longo desses 10 anos, ou ao longo dos 19 anos que eu estive no mundo corporativo, de incentivar outras pessoas a... Tá, mas além aqui do seu trabalho, o que você tem feito? Tem feito algo para pensar no seu corpo, na sua mente? Eu sinto que nas corporações, agora com esses temas da importância da sustentabilidade, etc., mas a gente olha pouco para os colaboradores nessa visão do incentivar o bem-estar deles também, né? E transformar isso em metas, em acompanhamento. Acho que isso vai ser a próxima onda, de fato, de estratégia, e ver isso como algo estratégico. Porque se você tiver colaboradores mais focados e melhor equilibrados com a sua vida pessoal, não tem dúvida que os resultados das empresas vão ser melhores também. Agora, se tiver alguém imediatista, vai ficar na montanha. Vai ficar. Eu acho que esse é outra coisa, né? O imediatismo também é um tema muito atual, né? Da gente querer esse imediatismo. E eu vejo isso no triatlo, na própria montanha. Quando você me perguntava, eu falava, é possível decidir escalar o Everest em 1 ano? Mas eu acho que tem muitos riscos associados, porque a experiência, que é o que vai te preparar, talvez você não consiga ganhar toda essa experiência em 1 ano, né? Ou alguém que quer correr uma maratona. Eu falo, gente, desfruta o processo. Faz 5 quilômetros e celebra esses 5 quilômetros como se fosse 42, porque cada um tem
a sua maratona, cada um tem o seu Everest, mas as redes sociais levam a gente para esse lugar do símbolo, né? E de querer expressar, e aí entra nesse mundo do imediatismo. E eu acho que as gerações futuras vão também sofrer com essa ansiedade de querer contar o que fez, né? Felipe, o que a montanha mudou você, cara? Você olhando pro Felipe que era, pro Felipe que é hoje, o que mudou no teu comportamento, na tua forma de agir, na tua forma de encarar a vida? Eu acho que a montanha mudou principalmente uma coisa. Mudou a minha percepção do tempo. E aí que eu quero dizer com a percepção do tempo em ser consciente, ou tentar ser, porque isso é também algo que você vai perdendo quando passam as expedições, de que justamente a gente não tem a garantia do dia de amanhã. Mas ao longo dessas experiências que eu tive na montanha, isso sempre volta. Porque às vezes a gente, aqui no mundo plano, e é triste, mas a gente fica esperando alguma tragédia com alguém que a gente conhece, ou algum problema de saúde, para repensar a nossa vida e os nossos sonhos. E a montanha, acho que essa foi a principal mudança. Porque essas situações de risco, ou essas situações mais associadas à finitude da vida, me levam a esse pensamento de que não tenho nenhuma garantia que eu vou viver 80, 100 anos. Então, por que eu vou, de fato, postergar aquilo que eu acredito? Seja meus sonhos ou aquelas mudanças de comportamento. E aí, eu mudei muitas coisas. Mudei minha alimentação, a minha relação com o corpo, com a mente. Assim, tudo isso foi uma mudança que as montanhas me trouxeram. Então, assim, mudei muito. Eu acho que sou outra pessoa. Não quer dizer que não tenha muitas coisas ainda que eu queira mudar e tomara que eu continue escalando para aprender mais e continuar mudando e aprendendo outras coisas também. Quantas montanhas faltam dos 7 cumes? Faltam 2. 2? Quais são? É o Vinson, na Antártica. Nossa. E a Pirâmide Carstens, que fica na Papua New Guinea. É uma montanha que ficou fechada ao longo dos últimos 4 anos, porque é uma região com conflitos separatistas e eles estavam sequestrando os escaladores. Quer dizer, você tem 2 problemas aí, né? Tem 2. Subir para fugir. Exato. E elas, tecnicamente, são mais simples que o Everest. O Vinson é incrível, porque na Antártica é uma região super isolada, o frio extremo. Todas com problema intempéries, né? Todas têm, vai ter alguma coisa, ou pode ter alguma coisa. Mas são essas 2. Mas, assim, eu não tenho a pressa, né, para finalizar. Até porque eu sei que quando acabar essa 7, alguma coisa eu vou acabar inventando. Porque, outra vez, isso faz parte de um estilo de vida e tomara que eu encontre outras coisas. Vou fazer uma travessia de bicicleta, ou vou escalar outra montanha, eu vou tentar andar até o Polo Sul. Quantos brasileiros já fizeram 7 cumes? 10. 10? E o Everest, esse ano eu fui o 37º e depois chegaram outros na mesma temporada, acho que tem 41. 41. E são pessoas, isso é legal também, né? Porque esse ano foi a primeira vez que eu fiz uma expedição só com brasileiros. Todas as outras tinham sido com gente de fora, tal, porque não é um esporte também tão comum no Brasil. E caro, né? E caro. E eu acho que esse é outro ponto também. Eu tive que conciliar sempre com a minha vida corporativa, porque era meu financiamento. Eu não sou de família, não tenho herança. Todos os investimentos dessas montanhas vieram Você não tem nenhum patrocinador. Não tenho patrocinador. E veio muito disso, de fazer escolhas, renúncias e investir nesses sonhos. E esse foi outra coisa bacana também, porque ir com brasileiros também é uma experiência diferente, né? Porque você está ali durante 2 meses com pessoas que você está conhecendo, que fica um vínculo para a vida, porque também são pessoas que cada uma tem a sua história. Por mais que todos tenham experiência na montanha... Você faz um networking na montanha? Faz um networking. E faz um networking de vida, né? Porque são pessoas super... bacana, e cada um com a sua história. Então, tinha médico, tinha gente que só escala, tinha advogado, tinha tudo. E o lindo é porque são pessoas conectadas com o mesmo sonho, né? E até um pouco o papel dos Sherpas que eu estava contando, né? Os Sherpas, eu adoro assim, o que está por trás, o que significa do Sherpa, porque muitas vezes eles arriscam a própria vida
para ajudarem outras pessoas a realizarem os seus sonhos. E talvez agora, repetindo isso, voltando quando você me perguntou do meu propósito, talvez esse seja um dos meus propósitos. Não arriscar necessariamente a vida, mas incentivar outras pessoas com seus sonhos. O Cortella, quando ele esteve aqui, ele falou que quem menos entende do oceano é o peixe, porque ele tem que estar de fora para poder entender aquilo. E a gente fez uma entrevista linda aqui com o Beto Pandiani. Foi E maravilhoso. ele foi o cara que já esteve mais longe de toda a humanidade. Ele ficou num ponto do oceano que ele estava mais longe de todo mundo. E aí eu fiz uma pergunta para ele, como ele via a humanidade. Você talvez seja o cara que mais alto, conseguiu ver mais de cima a humanidade. Como é que você vê a raça humana, a humanidade? A gente é pequeno, a gente é menor do que o que a gente imagina? Eu acho que a gente é muito menor. E a montanha, pela dimensão, né, ela deixa muito claro essa nossa insignificância. Não só porque quando a gente se coloca lá, a gente vê que de fato a gente é um grão de areia. Um grão de areia, mas também porque a gente sabe que esse grão de areia pode a qualquer momento desaparecer. E aí, quando você fala da humanidade, eu acho que mais do que entender a humanidade, quando você chega no cume depois de uma experiência como essa, eu até falo, você não conquista a montanha. Essa é uma frase de um dos escaladores conhecidos, que eu sempre gostei muito também, que você conquista a você mesmo. Eu não estava lá na montanha, talvez para estar distante e entender a humanidade, mas eu acho que a montanha me ajudou a me entender mais, a entender os meus valores, as minhas paixões. Então, eu sou formado em ciências sociais, sempre tive essas intrigas, essas indagações em relação à humanidade, mas eu acho que eu estou num processo muito mais de me entender. E claro que junto com isso eu também começo a vislumbrar a gente como humanidade, como sociedade, mas a gente é muito pequeno. A gente é muito pequeno em relação a esse todo. E por outro lado, também fica muito evidente que não dá para a gente se separar da natureza. Muitas vezes, até no passado, acho que cada vez menos, mas a gente se coloca como a gente e a natureza, ou a gente e os animais. E na cultura budista, tibetana, não existe isso. Assim, tudo faz parte da mesma união, né? E na montanha isso fica muito, muito evidente. Você tem aquela conexão que é até transcendental. Eu falo que as outras montanhas eu tive uma conexão de corpo e mente, porque era muito físico, muita questão da mente também, mas no Everest foi corpo, mente e espírito também. Foi essa transcendência que eu tive lá e tomara que outras pessoas vivam isso sem precisar... E tenho certeza que pode. Assim, isso pode existir no dia a dia, né? De ver ali o nascimento de um filho. Acho que tem tantos momentos que a gente pode ter essa transcendência. Não precisa ir lá no cume do Everest para ter essa visão do mundo. Felipe, conta pra gente como é um dia escalando a montanha, quando você está já numa área que você já tem mais foco. Como é que você acorda? Eu queria que você falasse, eu acordo, eu durmo tantas horas, eu como, o que você come? Legal. Como é o teu dia? Legal. Essa dinâmica, eu vou contar a parte do momento mais crítico, né? Que é a partir ali do campo 1, do campo 2, que são campos que já estão no Everest, acima de 6.000 metros de altura. A gente está sempre em barracas pequenininhas, compartilhando essa barraca, que também é uma experiência. Em quantos? 2 pessoas. A partir do campo 3, que está a 7.000 metros, a gente começa a usar os cilindros. E por que a gente começa a usar só a partir do campo 3? Porque tem um processo no nosso corpo que a gente chama de aclimatação, que é justamente o seu corpo, nessas condições, ele começa a preparar mais glóbulos vermelhos, para você conseguir se adaptar à baixa pressão atmosférica, que é o ar rarefeito que a gente sente na montanha. Então, você, no dia a dia, você acorda num... Quantos cilindros campo, você sobe, só pra gente saber? A gente usa entre a subida e a descida 5 cilindros e você tem 2 de reserva para se algo acontecer. Alguma coisa acontecer. E quem leva esse cilindro?
Os Sherpas. Os Sherpas. Você leva o seu. Mais que um. E os reservas, sim. E os Sherpas, eles começam a temporada antes e eles fazem todo esse processo de levar entendi. os cilindros Eles já pra deixam cima. ali já montado. fica em Fica alguns por lá. lugares. Eles não levam específicos. tudo. Por isso que, assim, não tem... assim, menos de 1% das pessoas escalam sem apoio de algum Sherpa. Não, Porque a não montanha dá. depende desse processo. Uhum. E tomara que no futuro, e esse ano, inclusive, já fizeram os primeiros experimentos de levar os cilindros com drones para os campos Nossa. altos. O que é incrível, não só pela questão de segurança dos próprios Sherpas, mas também porque isso vai habilitar no futuro até outras coisas que hoje são um desafio. A questão de remoção de dejetos, né? Então toda a parte do lixo, isso com os drones vai facilitar muito essa remoção. Mas num campo, assim, você chega no campo 3, você começa a usar o oxigênio, a gente anda por volta, depende do dia, mas na média, umas 10 horas por dia. Isso representa quanto em distância? Porque 10 Sabe que horas isso é por muito dia. pouco. É assim, isso que eu ia falar, uma loucura, porque porque assim, você perde a referência do tempo, porque você vai tão devagar, porque é difícil expressar e comparar com o que a gente está aqui. Mas eu tenho casos assim, para percorrer 300 metros, você pode gastar mais de 3 horas. Porque, primeiro, você está subindo. Negativo. Não são todas as partes que são paredes, mas são sempre em uma inclinação, às vezes mais, às vezes menos. Mas você está muito devagar, você está em slow motion porque você está ali lutando para respirar. Então a gente anda 10 horas por dia, o grupo, cada um vai no seu tempo. Para quanto tempo para comer? Você para muito pouco, assim, a gente tenta... Uma montanha como essa, tem momentos que você não pode parar, porque você, por exemplo, você pode estar parado numa região que tem riscos de quedas de avalanche ou de gelo, então você não vai parar ali e você tem que ir sem água, sem se alimentar. Até que você chega no momento e fala, ó, aqui já dá para parar e tentar comer alguma coisa. Então, ao longo dessas 10 horas, a gente faz ali, eu vou estimar que a cada 2, 3 horas você consegue parar para comer uma coisinha. Você vai perdendo a fome, você perde peso, assim, ao longo dessa temporada, você perde muito peso. Tem gente que perde 5, 10 quilos, eu perdi um pouquinho menos, mas também já sou magro, então você vai perdendo peso. É um bom spa, né? É um bom spa. Até usar o banheiro é um inferno, né? Pois porque deve ser... É um inferno e tem várias histórias engraçadas e às vezes até de riscos associados a banheiro, porque o banheiro é sempre aquela dificuldade, né? Então, assim, tem momentos que grande parte da escalada, você tá em cordas. E tá todo mundo na mesma corda. E se alguém tiver uma ocasião ali de urgência, tem que ir na corda. Corda de cima é sempre pior. Sempre pior, porque você não vai sair da corda Avalanche. pra ir no banheiro. Não, porque você pode cair numa greta, que é aquele buraco, e imagina você como perder é que a vida faz? ainda. Aí sabe o que é engraçado? Até isso você aprende. Todo mundo vai ter que ir no banheiro. E aí tem gente assim, tem história de gente que vai na frente de todo mundo. Não, ok. Abre ali o macacão e na frente de todo mundo. Eu não tive uma situação, mas gente que estava no nosso grupo teve situações que falou, gente, vira todo mundo pra lá que eu preciso ir aqui mesmo. E até isso, né? A gente começa a relevar e depois... E tem coisas que na vida a gente... Por exemplo, água. Para ter água, lá você precisa derreter gelo. Só que como você está muito alto, o ponto de ebulição assim, se demora horas para ter uma garrafa de água. Então você começa a valorizar tudo isso. E aí quando a gente volta para cá, tudo ganha outra dimensão, né? Um banho quente, ou a poder abrir a geladeira e ter água. Gente, isso não é normal. Para grande parte da humanidade, inclusive, isso tristemente não é algo que eles têm acesso, né? Então, assim, eu acho que isso é outra coisa. A gente aprende que dá para viver com muito pouco. Você fica 2 meses na montanha usando 2 pares de roupa. É o que o Beto fala, né? Dá para viver com muito pouco. A gente é condicionado, né? E é claro que eu sei que eu tô falando também um super... por trás dessa montanha, você mesmo falou, tem um super investimento. Então também não dá para falar que, que eu sou minimalista, que eu vivo com pouco. Tá, mas eu investi muito nessa experiência. Então, assim, tudo tem as suas polaridades, né? Mas dá para, eu acredito. Isso é algo que eu quero aprender e continuar trabalhando, a poder viver com menos. Aliás, para subir, quanto menos coisa você levar, foi mais ou menos o que o Beto falou, né? Quanto menos coisa você levar, melhor, mais prático se libertando, né? Vai se libertando, assim, em montanhas, no Denali, aquela do Alasca, você precisa levar todos os seus elementos. Lá não tem Sherpa, lá não tem nenhum animal de carga. Então a gente carrega 40 quilos. E agora que você falou isso, eu lembrei, assim, chega no 5º dia de expedição, depois de
horas e horas carregando ali 40 quilos na mochila, num trenolzinho, você começa a olhar sua mala e você fala, gente, isso aqui que eu trouxe, sei lá, eu lembro de coisas assim, desde repensar, eu lembro, eu tinha um espelhinho, porque eu falava assim, se der um problema no celular, espelhinho pra quê? Eu já larguei no terceiro dia. Não, pra alguém te achar. Pra Fica assim, então assim, você começa a questionar coisa assim, da menor, você já tem pouco, e aí você começa a questionar tudo, porque tudo é peso. E na nossa vida tem isso, né? Agora que você falou isso, eu fiquei pensando, isso é outro aprendizado, a gente carrega tanto peso, que pode ser supérfluo, que essas coisas amarram a gente, né? Na nossa trajetória, na nossa jornada. Ô Felipe, até quando você vai ficar no ano sabático? Quanto tempo você... Um ano já que você Acabou agora. Eu Acabou brinco que a partir de agosto, que completa um ano, eu deixei de estar no sabático e passei a estar desempregado. Isso é um sabático forçado. Exato. Mas eu não tenho, assim, respostas para o que eu vou fazer. Né? Eu fiquei 19 anos no mundo corporativo. Eu acho que eu aprendi e agreguei ao longo desses anos. E aí eu tô, assim, muito conversando com pessoas, vendo caminhos tanto de voltar para o mundo corporativo ou também estar aberto a outras coisas e trabalhar com outros modelos empresariais. Mas, assim, tô muito vendo o que eu vou fazer. Você ainda tem 2 montanhas para fazer. Ainda tem 2 montanhas. Eu preciso encontrar as fontes de financiamento que eu, né? Porque por mais que eu viva com pouco, tem um investimento. É dinheiro. O trabalho em equipe, depois de fazer as montanhas aí, ganha um tom especial, ganha um outro significado? Ganha. Também É solitário ou é um trabalho em equipe subir uma montanha? Não, você nunca tá... Por mais que exista montanha, você possa estar um pouco mais sozinho, você nunca tá sozinho. E inclusive em muitas montanhas, a gente vai no que a gente chama de na mesma cordada. E é uma simbologia muito bonita, assim, porque o que significa a mesma cordada? São montanhas que não tem corda fixa. Quando a gente fala corda fixa, como é o caso do Everest, os Sherpas vão no início da temporada e passam uma corda em toda a montanha. São quilômetros e quilômetros de corda e você está sempre clipado com o seu equipamento nessa corda. Tem montanhas que não tem essa corda. Muitas montanhas não tem. E aí a gente vai num processo em que é uma única corda e você tem ali 4 ou 5 pessoas nessa corda. E por que está todo mundo na mesma corda? É uma corda solta e o grupo amarrado nessa corda. Porque se um cair numa greta, os outros vão se jogar no chão e vão se segurar para resgatar essa pessoa. Então eu falo que é um símbolo muito bonito porque a sua vida está na mão de outros, mas você também está garantindo a vida de outros. E para mim nas equipes é muito disso. E não importa, e eu acho que essa é uma das maiores transformações que a gente precisa viver nas organizações também, que é essa questão do ego e da hierarquia. Né? Assim, tá todo mundo na mesma corda. Não importa se você é um estagiário ou se você é o CEO da empresa. Todo mundo ali tem um papel, mas a corda é a mesma. Para mim, a corda é o propósito dessa empresa. Né? São as metas, são os objetivos, mas principalmente o propósito. Essa corda é o que engaja todo o time. E todos ali vão poder apoiar outro em momentos de necessidade. Porque essa é outra questão também, né? Assim, é difícil hoje em dia a gente olhar para o mundo corporativo e aceitar essa vulnerabilidade. Todo mundo no mundo corporativo tem resposta para tudo. Eu mesmo, me olhando para trás, assim, eu tenho uma dificuldade enorme de falar que eu não sei algo, que preciso aprender algo. E poder falar, não, isso aí que você está me perguntando, eu não sei. A gente sempre quer ter a resposta ali, porque não? Se eu já estou aqui um executivo sênior, eu preciso ter a resposta. E acho que, principalmente hoje em dia, com inteligência artificial, com as novas gerações, a gente precisa estar aberto a reconhecer que nem tudo a gente vai saber. E que o melhor vai ser aquele que souber fazer as melhores perguntas, mas também que melhor possa unir o grupo numa mesma corda, no mesmo propósito. Felipe, quando você está escalando, você tem uma técnica. Uhum. Você aprende essa técnica para escalar. Sim. Quando você tem um companheiro que está num risco iminente de morte e que você não pode socorrer porque senão você também corre esse risco, você tem isso? Tem. Essa técnica dentro? Porque no mergulho tem isso. Nesse caso não é uma técnica, mas isso acontece e no Everest você percebe isso, né? Principalmente com os Sherpas, mas com a gente mesmo.
as pessoas que a gente encontrou no Everest em situações muito próximas à morte, elas estavam sozinhas. Já tinham largado. Elas. Por quê? Porque o Sherpa, que é quem ali é o seu braço direito e esquerdo naquele momento, ele consegue reconhecer até o momento que é o limite dele também. Sim. Porque chega um momento que a vida dele vai começar a correr risco. E ele precisa tomar uma decisão. Em alguns casos, você nem sabe exatamente o que aconteceu. Porque às vezes ele teve que largar porque ele tentou ir voltar para pegar mais oxigênio e tentar resgatar a pessoa. Então, você nem sempre sabe exatamente o que aconteceu ali. Mas os Sherpas têm isso muito claro. E eles já viveram isso muito mais do que a gente. E você, no primeiro momento, você se assusta. Porque você fala assim, não, como assim você largou para trás? Mas, gente, assim, em qualquer situação, você também exposto a isso, talvez a decisão fosse a mesma. Então, você vai aprendendo também a saber até onde você pode ir num processo de resgate ou num processo que você precisa apoiar alguém. E para mim, o limite é quando você começar a perceber que você já pode entrar em risco. E eu tive situações que estive na dúvida. Será que eu estou já exagerando e estou colocando a minha vida em risco? Você pode contar? Posso, assim, já tivemos momentos, assim, por exemplo, na descida do Everest, em que uma das pessoas do grupo que a gente estava apoiando ela nessa descida, ela ficou sem oxigênio, então eu passei o meu oxigênio, depois o Sherpa passou o oxigênio dele, e aí em algum momento eu tive que tomar a decisão de falar para o Sherpa, você fica com ele, você me promete que você não vai abandonar ele, porque eu vou tentar descer o mais rápido possível que eu consigo para o campo 3, que estava a 7.000 metros de altura, pegar mais oxigênio e volto para vocês. Felizmente, quando eu cheguei no campo 3 e aí consegui sair procurando outro oxigênio, a gente se falando por rádio, uma das pessoas do grupo, o líder do grupo, estava descendo de uma outra montanha, ele estava mais próximo deles e tinha um oxigênio em reserva. E aí conseguiu chegar e conseguiu apoiar todo o processo. Então, assim, aqui foi tudo em 30 segundos de resumo de uma situação que duraram horas e que levou a gente ao extremo do risco. E de tomadas de decisão. De decisões e até emocionalmente. E aí, hoje, olhando para trás, eu entendo porque quando a gente olha esses filmes de montanhas, você vê ali as brigas dos grupos, porque você está exposto a uma situação tão crítica que você toca a questão de valores, de escolhas. Então, assim, é super difícil, mas não foi um dos principais aprendizados também que eu tive, e que bom que no final tudo saiu bem. Você já teve algum risco real mesmo, você? Mesmo com toda a preparação? É lógico, toda subiu o Everest tem o seu risco, também não estou falando que não, mas... Eu já tive, nunca foi assim tão grave que nem essa, assim, de ter que ser resgatado. Eu tive uma que eu sempre lembro, que não dependia, que pode acontecer sempre com qualquer um. No Denali, nessa do Alasca, essas gretas, só para assim, todo mundo entender o que é uma greta, né? Greta é um buraco que pode ter 100 metros, ou até mais, é enorme. E muitas vezes esse buraco ele tá escondido pela neve. Mas é um buraco. Você acha que tem chão e não tem? Não tem chão e não tem. E eu tava por último na corda. O pessoal, a gente já tava escalando. E aí, voltando para a questão da atenção, eu perdi algum ponto ali do foco. Eles foram um pouco mais para a direita. E aí o caminho tava claro pela direita. E eu tava um pouco mais para a esquerda. Em último na corda. E aí quando eu pisei, era uma greta. Meu pé esquerdo foi para baixo e eu consegui ver lá embaixo, era 150 metros. Uau. Meu pé ficou pendurado. A sorte foi que no Denali a gente carrega malas tão gigantes, porque são 40 quilos, que eu caí com a perna esquerda e minha mala travou no chão, me ancorou. Então eu fiquei pendurado na mala, com o meu pé pendurado, olhando para baixo 100 metros. Só que como eu era o último da corda... Ninguém viu. Eles foram puxados e eles travaram. Só que você fica distante, você fica uns 10 metros. Uhum. E eles começaram a gritar, porque você não pode descer, porque se eles descem, aí sim que eu vou para baixo. Sim. Então eles começam a gritar, Felipe, você tá bem? Você caiu? Porque eles sentiram o tranco, a puxada. Só que eu tinha caído ali poucos metros. E aí eu mesmo consegui, por causa da mochila que estava presa, consegui voltar. Então essa foi a situação que eu, assim... Tá vendo que o mochilão te ajudou? Você falou que você ia largar coisa, mas... É verdade, o tamanho foi que me salvou. Felipe, alguma história te marcou profundamente, assim, ou te chocou? Alguma coisa que você falou, cara, de todas essas...
Acho que além dessa do Aconcagua, do Resgate, essa do Everest, mais o que me chocou, assim, tem uma das coisas que eu sempre reflito, e agora acho que no Everest ficou um pouco mais claro, que você percebe que, e aí é minha conta informal, mas eu percebo que por volta de 10, 15% das pessoas talvez não estejam preparadas para estarem ali. Então você vê situação que tem Sherpa que está arrastando a pessoa, porque ela talvez não tenha um elemento técnico bem desenvolvido. Então isso me chocou no sentido de questionar, de fato, assim, eu não tenho dúvida que essa questão de montanha vai continuar crescendo cada vez mais. Mas a gente precisa ter um cuidado para isso não ser transformado numa mercantilização, numa comercialização. Deixar de ser por um propósito para ser por vaidade, é isso que você está falando. Exato. E também para não significar que sem um preparo, que você só por ter a capacidade financeira, que você deveria fazer isso, assim, sem se cuidar. Porque você acaba gerando o impacto para todo mundo. Porque a corda é a mesma, a montanha é a mesma. Então, e esses dilemas, às vezes, é algo que me choca, assim, assim, putz, isso me preocupa. Independente da sua montanha, esteja preparado para escalar. Faça uma Exato. preparação. Toda montanha tem o seu mérito e precisa de muita preparação. Você falou que falta duas, uma delas é Antártica? É. Como é que você vai chegar lá? Me conta. Você sabe o meu sonho, mas eu sei que é difícil porque logicamente não existe. Mas eu cresci lendo e admiro muito o Amir Klink, mas toda a família Klink, né? Uhum. Agora tem a Tamara também, que faz a hibernagem no inverno. Mas eu sempre cresci lendo os livros do Amir e adoro esses livros de travessia que ele fazia. Né? Que ele ia com barco até a ponta ali da Antártica. Só que o Vinson, por que eu comecei contando disso? Ele fica para dentro. Então, assim, quando eu te pergunto como você vai fazer, assim, o mundo ideal, mas não dá porque logicamente não se faz assim, mas seria chegar na Antártica em barco e começar o processo para ir até o Vinson. Poderia até ser de helicóptero, mas não tem helicóptero saindo da onde chegam os cruzeiros na Antártica, a parte turística da Antártica. Hoje em dia não tem helicópteros que te levam até a base do Vinson. Tem algumas bases da Marinha. Tem duas grandes bases, tem a parte essa que eu chamo mais turística, que é onde vão os cruzeiros e tal. E a gente que vai para o Vinson, você sai num cargueiro, um Antonov desses russos, que desce no meio de uma pista de gelo. Antonov, é o tamanho do bicho. Imagine, para levar todo o que você precisa para a expedição, chega lá, e lá você pega um outro menorzinho para te levar até a base do Vinson. Então, assim, esse é o processo que provavelmente eu vou fazer, mas, assim, o meu sonho seria um dia enfiar num veleiro, num barco de alguém, pegar uma carona e conseguir ir até Beto. ir por lá. Já vamos passar o contato do Beto Pandiani. Ele acha que ele tá com uma expedição, não tá? Para a Antártica? Essas pessoas são incríveis. É incrível. Essas histórias sempre... Cara, a gente tá chegando no final do programa, uma história incrível, muito rica. Muito obrigado por estar dividindo tudo isso com a gente. E eu tenho uma pergunta para você. De tudo que você aprendeu, de que você carrega contigo, se você pudesse deixar uma dica para quem está assistindo agora, qual seria a sua dica de ouro? Uma dica para essa pessoa levar para a vida. Uma dica. Talvez a principal seja essa do não postergue os seus sonhos. Acredite que é possível, porque e eu justamente contei essas histórias para mostrar que eu há 10 anos atrás não fazia nada disso. Mas não planeje os seus sonhos achando que você tem o dia de amanhã garantido. Então eu sempre falo assim, vivam os seus sonhos e compartilhem as suas paixões. Assim, falar daquilo que você é apaixonado e pode ser diferente se Everest, eu acho que é o que mais... A gente está aqui para isso. Assim, a vida passa muito rápido. E talvez essa seria a minha principal dica. Assim, eu fico... E por isso que eu contava desses livros, né, que eu lia quando eu era pequeno, e até histórias familiares dos meus avós, tal, assim, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem um Everest, todo mundo tem uma travessia, mas você precisa de um protagonismo para isso, né? Assim, não dá para você achar que um dia as coisas vão começar a mudar. Você precisa ter essa mudança de chave que você me fez em algum momento. Assim, não deixe de pensar onde está essa mudança de chave. E comece a desfrutar da jornada, mas sendo consciente que isso está te levando para o seu sonho, para as suas paixões. E o que faz uma pessoa ser gigante?
acho que faz uma pessoa ser gigante é ela viver conectada com os seus valores e com os seus propósitos. Porque eu aprendi também na montanha que não é o cume que é o mais importante. O cume ele fica para o nosso ego, mas a jornada ela fica para a nossa alma. E a jornada, para mim, é essa jornada dos valores, do propósito. É isso que, de fato, faz uma pessoa, na minha visão, na minha humilde opinião, ser gigante. É isso. É isso, não Felipe. Obrigada pela entrevista. Foi Não, ótimo. Eu que agradeço, um prazer. E obrigado aí por vocês serem também esses incentivadores para tantas pessoas também quererem ser gigantes, independente do que seja esse gigante para cada um. Obrigado, obrigado e obrigado a você que está assistindo a gente. Olha, por favor, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e deixa seu comentário, né, Paulinha? Por favor, queremos saber o que vocês estão pensando também. E semana que vem a Academia de Gigantes volta com outro gigante. Felipe, mais uma vez, obrigado. Suas redes sociais, quem quiser contato contigo, como é que faz? Eu vou deixar para vocês no Instagram, mas é fácil, é Felipe Chamusca. Já tá no GC. E lá eu boto vídeos e tento contar histórias, mas também para me conectar com outras pessoas e buscar novas ideias de loucuras com outras pessoas. Loucuras é ótimo. E com essas e outras a gente termina esse programa. Paulinha, muito obrigado. Obrigada, Felipe, Felipe. agora Obrigado. a gente olha ali naquela câmera e dá um tchauzinho, que é assim que a gente termina toda semana.